Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Meninos, então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre crônica, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aí nas nossas aulas falando um pouquinho mais sobre crônica, tá bom? Olha lá o nosso planejamento para hoje, então. Nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês uma visão geral sobre crônica, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre crônica, vou trabalhar com vocês esse gênero, né? Crônica. E no momento seguinte, eu já vou estar encaminhando para vocês uma atividade, tá bom? Eu vou estar encaminhando uma atividade que está falando, inclusive, sobre isso aqui que nós estamos debatendo nessa nossa aula de hoje. Bom, meninos, então olha só. Nos últimos dias, nós viemos trabalhando aí o gênero crônica, né? Nós estamos trabalhando essa forma, esse texto aí para vocês sobre o que é crônica. Eu já enviei para vocês um material na semana retrasada, em que ele falava um pouquinho sobre o que é a crônica, né? Ele falava o conceito de crônica. Já havia junto com uma atividade. Logo depois, eu enviei para vocês falando sobre o cronista, né? Um texto em que vocês tinham que fazer um mapa conceitual. Hoje, finalizando essa parte de crônica, qual é o nosso planejamento? Acompanhe aí. Nosso planejamento de hoje é: primeiro, você vai assistir essa videoaula, tá bom? Que aí eu vou resumir em poucas palavras para você o que é crônica, o que vem a ser essa crônica, tá ok? Vou fazer um apanhado geral aí para você, para então encaminhar um deverzinho, tá bom? Que vai ser complementando a explicação. Lembrando que tudo isso aqui é um resumo do que nós já vimos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ainda, após a leitura do material, pergunte no grupo, tá bom? Que aí fica mais fácil para você estar tirando as suas dúvidas. Então, querido aluno, olha lá então. Nós vimos o assunto crônica, né? Nós pensamos assim, crônica. O que chega a ser crônica? Bom, para início de conversa, principalmente o entendimento de vocês, é necessário que vocês compreendam o seguinte: crônica nada mais é do que narrativa cronológica. Ou seja, ela vai se encontrar dentro de um tempo. Ela vai ter um começo com uma duração. Então a crônica, ela é uma narrativa cronológica. Ela vai seguir um tempo. Com isso, então já começamos a definir o que é crônica. A crônica, ela vai ser escrita, ela vai ser exposta por fatos cotidianos. Ou seja, acontecimentos do dia a dia. Coisas que acontecem relativamente no nosso dia a dia vão estar sendo colocados nessa crônica. A crônica, por ela ser fatos cronológicos, uma narrativa cronológica, ela surgiu meados do século, final do século XIX para o início do século XX, ok? A ideia era vir jogar como notícia ou espalhar determinado acontecimento sobre algo. Por isso que a crônica ela é muito específica. A crônica ela vai trabalhar assuntos do dia a dia. Ela pega acontecimentos atuais, acontecimentos que estão ali naquele meio e passam a surgir, ok? A fazer uma diferença. Ou seja, a crônica ela vai ser justamente essa divulgação de um determinado acontecimento. Vamos lá ver o que eu anotei aqui? Nós temos aqui, ó, são temas ligados à vida cotidiana e urbana. Ou seja, tudo o que acontece no dia a dia e na cidade. Isso vai ser a crônica. Com isso também,
nós vamos trabalhar a realidade. Ou seja, o que de fato aconteceu, o que realmente é. Para então, termos os seguintes pontos dentro de uma crônica. A crônica, ela vai ser reflexiva e argumentativa, ok? A crônica, ela vai ser reflexiva e argumentativa. Vamos lá. Para você que não lembra, já vou te lembrar, já vou reforçar essa aí para você. Reflexiva porque ela vai te levar a pensar sobre algo. Reflexiva porque te leva a pensar sobre algo. E argumentativa porque ela vai trazer para você pontos de vista que queiram te convencer de algo. Mas lembrando que tudo isso está dentro de uma realidade urbana do nosso dia a dia. Ok? Então, esse contexto, ele vai estar ligeiramente ligado. Vocês observam a oportunidade e a importância que é um argumento. Essa arte de argumentar que nós trabalhamos é levar o outro a pensar. E a crônica, ela tem esse objetivo. Ela leva com o intuito de chegar ao outro uma nova visão. Fazer com que o outro pense de uma outra forma. Por meio da reflexão. Logo, ligado a uma realidade. E dentro desta realidade, nós temos uma vida urbana e cotidiana. Quando eu digo cotidiana, meninos, é tudo o que acontece no dia a dia, ao longo dos dias. Tá bom? Com isso, nós temos alguns tipos aí de crônica. Vamos ver alguns tipos de crônica. Eu tenho a crônica narrativa, a crônica jornalística, a crônica humorística, descritiva e dissertativa. Professor, o que é isso? Vamos entender cada uma aí. Vamos lá? Bom, primeiro, a crônica narrativa é aquela que vai narrar uma história. Ela vai contar uma história. Ela pode estar em primeira ou terceira pessoa. Ok? Lembrando que a crônica em primeira pessoa, o cronista participou. Professor, você falou quem é que eu não entendi, professor? Desculpa, eu não entendi. Cronista. Bom, muito bem. Vamos entender aí quem é esse cara então, né? O cronista é o ser quadrado em que observa, em que fala, em que escreve sobre algo que aconteceu. Esse é o cronista. O cronista, ele pode ser primeira pessoa, quando ele está envolvido naquela situação, ou ele pode ser a terceira pessoa, quando ele está observando de fora aquela situação. Então ele pode ser um ou outro. Pode ser envolvido ou fora. O cronista, ele tem que ter um olhar, ele tem que ter uma percepção dentro de um todo. Com isso, meninos, na argumentação, o cronista tem que ser, chuchu beleza. Ele tem que convencer, por meio do que ele colocar na reflexão, levando em conta sempre a realidade do meio em que ele vive. Com isso, o cronista, quando ele vai escrever essa narrativa, ele também tem que levar em consideração o pente. Quem lembra o que é o pente? Quem lembra?
Deixa eu ver quem lembra. Só isso? Galerinha, o pente são os elementos da narrativa. Elementos da narrativa, quais são eles? Quem lembra? Vamos lá, quero ouvir. Personagem. Que mais? Enredo. Muito bem, meninos. Enredo. Que mais? Quero ouvir. N. Não. Muito bem. Ó, gostei. Tá prestando atenção, né? Narrador. Esse aqui. Tempo. Eu já ouvi alguém falando aí. Já ouvi. Vamos lá. Espaço. Então, quando eu tenho a crônica narrativa, eu tenho esses 5 elementos. O pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Todos vão estar voltados para o argumento, que é convencer alguém sobre alguma coisa, por meio de um pensamento dentro de uma realidade urbana. Ou seja, por meio de alguma coisa que aconteceu. Eu tenho a jornalística, que é quando eu quero informar sobre algo. Eu tenho a humorística, que é quando eu quero tornar aquilo mais suave. Eu tenho a descritiva, quando eu vou contar com o máximo de detalhes possíveis. Essa é a descritiva. Tenho a dissertativa, em que a ideia é contar, né? Mas dissertar sobre aquele assunto, falar diretamente sobre aquele assunto, ser objetivo, isso é uma dissertativa, ser objetivo e direto ao assunto, tá ok? Mas para que isso ocorra, é necessário que sejamos um bom observador. Isso aqui vai contar demais. Um bom observador nisso aqui conta tudo. Porque para ser cronista, você tem que observar. Seja em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Esse é o grande lance, esse é o grande segredo, essa é a grande arte dessa situação. Com isso, meninos, nós temos também o seguinte, algumas características aí a serem observadas. São elas, nós temos textos curtos, tá bom? Não necessariamente uma duração longa. Nós temos uma linguagem simples, tá ok? Uma linguagem bem coloquial, uma coisa bem tranquila de se fazer. Nós temos situações do dia a dia, ou seja, a crônica, diferente do que nós já vimos sobre charge, a crônica ela é temporal. Ela ocorre dentro de um tempo, ok? Ela tem começo e fim. Ela ocorre dentro de um tempo da história. E ela tem o objetivo de prender o leitor. Prender a pessoa em que está ali naquele momento. Bom, com isso eu já estou falando um pouquinho sobre o outro quadro, né, meninos? A crônica, ela tem vida curta. Por quê? Ela é exata, ela fala só de um tempo específico. Ela não fala de histórias assim que dá para se perdurar. Não, ela tem um tempo específico. Então ela tem uma vida curta. Sendo assim, logo, a crônica ela também tem poucos personagens. E sem falar também que ela tem um espaço reduzido. Então, meninos,
finalizamos essa primeira parte do nosso encontro em que vocês entendam a crônica como um texto que fala do dia a dia. É o acesso ao dia a dia. Dando continuidade, então, no nosso planejamento de hoje, o que vai acontecer? Vocês irão aí receber uma atividade falando sobre crônica, tá ok? Qualquer dúvida, só chamar aqui embaixo, estamos aqui online junto com vocês, ok? Então, eu vou deixar mais um momento aqui no quadro, se você quiser copiar, é um resumão aqui do que nós vimos até a data de hoje, ok? Meninos, nos vemos aí no grupo, vamos lá? É com vocês.